Salve, salve, pessoal! Hoje temos uma convidada de honra aqui no canal 3 em Cena para a gente falar sobre 25 anos do Fórum Doc BH, o Festival do Filme Documentário e Etnográfico, que é realizado há um quarto de século, né? São 25 edições, essa é a 25ª edição e tem muita coisa interessante. E a gente trouxe aqui a Carla Italiano, que é a coordenadora de produção e também uma das curadoras do Fórum Doc BH, né? Então, antes de mais nada, Carla, obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, generosidade. Como que é ser curadora de um festival na pandemia, né? A gente ainda está... Quero acreditar que estamos no fim da pandemia, né? Mas imagino que já é um trabalho difícil ser curadora de um festival desse porte do Fórum Doc BH, mas como que é fazer isso ainda de maneira virtual, né? Sem o contato com as pessoas? Como é que foi essa experiência para você? Bom, obrigada, Piero, pelo acolhimento aqui, pelo convite para a conversa. E é isso, é um desafio, né? Enfim, acho que várias camadas de desafio. Pensar que um festival conseguiu durar, um quarto de século, já é um marco muito impressionante, né? Enfim, e eu acho que o desafio maior também dentro disso é conseguir se reinventar, né? Permanecer de alguma forma atuante e atual. E é isso, eu acho que é um processo também que a cada ano tem que se construir e se rearticular. E o Fórum Doc é organizado por um coletivo, o Filme de Quintal, desde o seu início, e tem como integrantes tanto pessoas que estavam lá desde a sua formação, há 25 anos, quanto pessoas que entraram anos depois, enfim, que estão há menos tempo. Eu, inclusive, eu não estava na criação dele há 25 anos, então, é um processo intenso, assim, de vários meses de pensamento, de rearticulação. E aí, quando chega a pandemia, né, quando vem essa realidade, que a gente já está no segundo ano, né, de formato online e agora talvez ensaiando um híbrido, a coisa coloca mais uma carta na mesa, assim, de talvez não exatamente dificuldades, mas é isso, a palavra que você usou é desafio, né? Que pode trazer uma série de pontos positivos, de maior alcance, né? Porque o festival sempre aconteceu presencial em uma sala em Belo Horizonte, que é o Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, desde a sua criação, e no ano passado pôde ter exibições online e alcançar um público bem mais amplo, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Construir um encontro, na intensidade de um encontro, olho no olho, aprendizado, trocas de saberes, né? Enfim, acadêmicos e povos tradicionais, etc., no online é mais difícil, sabemos, né? Então, acho que esse processo aí de reinvenção e rearticulação vem disso também. E esse ano a gente ensaia um formato híbrido, parcialmente online, uma parte da programação, exibições online e debate online, e uma parte presencial, e aí com uma entrada no espaço da galeria. Tem uma videoinstalação também, vinculada à mostra Desaparecimento e Reaparecimento dos Povos e das Imagens, que é toda dedicada ao acervo do Vídeo nas Aldeias, né, com curadoria compartilhada também com o Van Sancarelli, que é criador do VNA. Né? Então, eu acho que saberemos em breve o que sai disso, assim, mas certamente é isso, assim, um processo de buscar, inventar novas formas, outras formas, né, de ver filme, de debater e de estar junto mesmo. Você falou dessa questão da busca, né? E você disse aí você me chamou a atenção a questão da troca de olhares, né? O Fórum Doc BH desse ano destaca o documentário considerando, né, o interesse na inclusão de novos protagonismos, né? Eu gostei dessa frase que vocês colocam no texto que divulga o Fórum Doc. E eu queria te perguntar assim, né? Por que é urgente no Brasil essa inclusão de novos protagonismos, né? Inclusive novos protagonismos do que a gente hoje chama de maioria minorizada, né? Que tradicionalmente a gente chamava de minorias, que na verdade não são minorias, né? Então, eu achei interessante essa questão dos novos protagonismos, né? Então, o que o Fórum Doc BH quer dizer com isso? Eu acho que essa questão é uma que atravessa a história do festival, assim, mas que talvez nesse momento, ou nos últimos anos, se coloca de uma forma mais premente para todos os festivais brasileiros, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que
todo mundo está tendo que se haver de alguma forma, assim, seja na esfera de exibição, de curadoria, de crítica, enfim, de debate, de academia. Então, e também tem essa coisa do novos, né, sujeitos, novos protagonismos que não são exatamente novos, porque sempre estiveram aí de alguma forma, só que acho que os espaços, né, de visibilidade, de exibição, enfim, eram menores ou mais pontuais ou mais suscetíveis a apagamentos vários, né? Mas eu acho que é isso, assim, também é importante afirmar essa expressão, né? Entendendo que é toda uma produção muito rica né, protagonizada tanto à frente das câmeras quanto atrás das câmeras, né, de populações indígenas e populações negras, comunidades LGBTQIA+, que trazem para a forma dos filmes mesmo as suas vivências e suas visões de mundo. Então, enfim, entendendo esse caminho como um caminho que o festival busca desde a sua gênese, eu acho que o encontro com a produção recente brasileira, que traz isso muito, muito forte, né, com um vigor muito grande, é um encontro muito fortuito, muito feliz, na verdade. Assim. Então, eu acho que foi uma questão mesmo de acolher, e aí, nesse sentido, eu acho que isso também reflete, de certa forma, uma produção que não está só no Brasil. Né? Uma das mostras desse ano é a retrospectiva Carrabin Film Collective, que é um coletivo de arte e mídia indígena australiano, né, de povos indígenas do norte da Austrália, que trabalham com um grau assim, de experimentação de linguagem muito ímpar, enfim, né, circulando por galerias e por salas de exibição, enfim, com esse trânsito mesmo com as artes visuais, mas é um tipo de liberdade de linguagem que é muito singular, assim, pouco vista. Certamente, pouco vista, assim, em todos os espaços. Não enfatizaria isso mais. Então, é interessante ver também como com essa ideia de esses novos protagonismos não estão só circunscritos a um momento histórico brasileiro ou uma produção, né, cinematográfica documental brasileira estritamente, mas que também encontra ecos em outros países e outras cinematografias. Né? Ao todo vão ser 46 filmes exibidos, né, todos de graça, né, tanto nos presenciais quanto nas sessões online, né, já que é o formato híbrido. E eu queria que você falasse um pouco das mostras, né? Você falou de uma delas agora, você comentou do Vansan. O Vansan também comemora aí 35 anos do projeto Vídeo nas Aldeias, né, no Fórum Doc BH. Então, outro aniversário na edição, além do Fórum Doc de 25 anos também. Então, como é que foi essa curadoria? Assim, o que as pessoas vão poder assistir, tanto na telona, quanto também na telinha, né, do computador. Eu nem falo do celular, né, porque mesmo quem assiste em casa, eu peço para dê preferência ao computador, pelo menos, e quem conseguir jogar na televisão, num som bacana. Evitem o celular ao máximo, mas, enfim, né, quem não conseguir pode assistir no celular. Mas o que as pessoas vão encontrar nessas mostras todas aí? Bom, esse ano a linha curatorial, se assim podemos chamar, ela se dividiu em 3 principais mostras. É até difícil também falar em um tema central do festival, o que é também uma diferença, talvez uma mudança em relação aos anos anteriores, em que a gente, em geral, tinha uma mostra temática central, que era vinculada a um seminário, e acompanhada de mostras contemporâneas ou competitivas. E esse ano a gente vem com 3 mostras temáticas, de igual, digamos, importância e proporção, mas uma delas traz esse marco de aniversário, como você mesmo apontou, assim, que são os 35 anos do Vídeo nas Aldeias, esse projeto precursor e fundamental, né, de formação e produção compartilhada com povos indígenas, criada por Van Sancarelli, e, nos anos 80 ainda, e os 25 anos do Fórum Doc. Enfim, uma informação importante, eu acho, simbólica talvez para isso, é que na primeiríssima edição do festival, a mostra realizada em 97 foi justamente uma mostra Vídeo nas Aldeias. Então, enfim, a trajetória do festival acompanha um pouco a trajetória do Vídeo nas Aldeias e uma se reflete na outra, de certa forma, né? Enfim, as produções do Vídeo nas Aldeias e do próprio Vansan iam sendo exibidas e debatidas, então o festival também se torna uma espécie de espaço, digamos, de formação a partir dessas exibições
partilhadas. Então, essa mostra, que se chama Desaparecimento e Reaparecimento dos Povos e das Imagens, ela parte desse desejo de lidar com esse marco dos 35 anos, mas principalmente do acervo do vídeo nas aldeias, assim, uma afirmação de acervo, de preservação de patrimônio audiovisual brasileiro, num contexto em que sabemos, né, o patrimônio audiovisual está sob constante ameaça, depois, né, tomando como exemplo o recente incêndio do edifício da Cinemateca Brasileira, mas não só, né, um desmonte por completo dos mecanismos e dos aparelhos de preservação. Então, a afirmação de acervo mesmo, assim, de constituição, de memória. E, com isso, a mostra exibe um conjunto de 6 sequências brutas, nunca editadas, enfim, inéditas, que fazem parte do acervo Vídeo nas Aldeias e que foram selecionadas especialmente para essa ocasião. E esse conjunto de sequências brutas, digamos, enfim, que se revelam um pouco a partir do encontro com os espectadores e espectadoras, ela também deu origem a uma videoinstalação aí presencial, que vai acontecer na Galeria Maristela Tristão, aqui em Belo Horizonte, pensando também em outras formas de relação com esse espaço de exibição, né? Enfim, o que está, talvez, extrapolando esse lugar da sala de cinema convencional, ainda mais no segundo ano de isolamento social e pandemia, em que né, esse afastamento que nos fomos obrigados e obrigadas a ter da sala de cinema impôs, assim, como reflexão para os nossos modos de assistir. Estava falando do celular agora, justamente, né? Enfim, são outras formas também de relação com essas imagens e esses sons. Então, acho que esse espaço da galeria, da instalação, que permite um deslocamento, uma relação com a tela, ver partes e não ver outras, sobretudo porque não são filmes montados, são brutos, eles sugerem isso um pouco, né? De sugerir algumas outras formas assim, de fruição mesmo desse material. Eu adorei o título dessa videoinstalação, Inéditos Inevitáveis, né, numa experiência sensorial, fragmentos do acervo Vídeo nas Aldeias. O que você acha que é inevitável hoje nesse Brasil aí, no fim de 2021? O que é inevitável para a gente voltar a pensar num projeto de país que não seja um projeto de país de destruição, né, como a gente está vendo, de genocídio e outras tantas coisas, né? O que é inevitável hoje no Brasil? Pegando carona no título aí da videoinstalação. Pergunta difícil, Piero. Pergunta difícil porque eu acho que ela tem muitas respostas, né? Na verdade, sim. Essas respostas podem estar nas imagens, né? Pode estar nesses modos de fazer filme, mas também podem estar fora deles, no fora de campo que a gente sequer acessa, né? Enfim, talvez voltando no seu primeiro comentário lá dos, né, outros ou novos protagonismos, assim, talvez passe. O inevitável, talvez, é olhar para vidas e formas de viver que não são a sua, né? Um exercício mesmo de empatia e de relação com outros e outras assim que não estão na sua bolha restrita. Assim. Eu acho que o cinema contemporâneo brasileiro, aí eu vou falar do brasileiro mesmo, o documentário brasileiro especificamente impõe isso, né? Cada vez mais, assim, ano depois de ano, essas produções colocam isso, essas formas colocam isso. E o que é inevitável também é sacudir um pouco aquilo que a gente considerava, enfim, o que a gente considerava a verdade, entre muitas aspas, né? O que é cinema, ou o que é Brasil. Eu sempre lembro do filme da Grace Passou, República, né? Que no final do filme ela fala, aí já fugindo completamente do documentário, ela fala... o seu Brasil acabou e o meu nunca existiu. É isso? Eu posso estar parafraseando errado, mas é certamente nessa linha, né? Então, enfim, o seu Brasil, ela está falando com a gente, espectadores, espectadoras, e o dela nunca existiu. Então, que Brasis são esses, né? Então, eu fico achando que essa produção recente, que em parte também está no festival, acho que mais na mostra Comunidades de Cuidado, que aí eu sou efetivamente curadora dela, traz isso mais fortemente, assim, que Brasis são esses, sabe? Assim, não dá para chamar de um só, de forma alguma. Eu acho que o que é inevitável é isso. Voltando à pergunta, o que para mim é inevitável seria isso, de alguma forma. Assim. Não, e é interessante você respondendo essa pergunta, e
ainda que a gente saiba, né, que o Fórum Doc BH não tem um tema central, né, não, como você mesmo disse aqui, eu consigo perceber um certo apreço, uma certa sensibilidade, um certo cuidado com a produção cinematográfica dos povos indígenas, né, dos povos originários do Brasil, né, que o homem branco invadiu essa terra, né, essa terra não nos pertence, né. Então, você acha isso importante também? Porque a gente percebe que preocupação semelhante existe também na Bienal esse ano em São Paulo. Filmes feitos por cineastas indígenas estão disponíveis também no MUBI, que é uma plataforma bem interessante de curadoria de filmes. Então, esse interesse pela obra, não só pelos filmes, mas pela vida também dos povos originários do Brasil, ele é fundamental hoje também que a gente tenha e que a gente discuta isso? Certamente, enfim, é isso. Talvez é um recorte do festival que está desde a sua criação, né? Nessa interseção entre cinema e antropologia, especificamente o etnográfico, isso atravessa totalmente a história do festival e me parece, aí usando o termo, inevitável, mesmo hoje também, assim. Então, assim, é uma marca do festival esse ano, é uma marca do festival nos anos anteriores, mas talvez o que salte aos olhos mais particularmente nessa edição, ou nesse ano, vamos colocar dessa forma, é essa confluência mesmo com um contexto assim, que extrapola o universo do cinema e que tem um interesse cada vez mais proeminente assim, por formas e práticas e modos de criação feitas junto aos povos indígenas, né? Enfim, seja por autorias compartilhadas, autorias de cineastas indígenas ou artistas, enfim, eu acho que é um interesse, claro, assim, né, nas artes visuais sobretudo, mas não só, assim, o que é um contrassenso de alguma forma, porque ao mesmo tempo que a gente vê na prática, assim, na realidade do país, é justamente essa violência sistêmica e que se atualiza diariamente, né, contra a vida dos povos indígenas e, né, enfim, a existência de seus territórios e uma existência mesmo, assim, dentro desse lugar chamado Brasil. Então, parece assim, quanto mais vigorosa é a produção, mais ela está, digamos, respondendo a uma realidade que é diariamente, enfim, opressora e cada vez mais difícil, né? Então, e nesse sentido, eu acho que é importante destacar um evento do festival também que chama Manifestação Online pelos povos indígenas isolados e pela floresta, se não me engano, vou puxar o título completo, mas que vai ser enfim, é uma atividade estendida de várias horas, em que é meio que uma sala aberta do Zoom, e que foram convidados várias lideranças e indigenistas enfim, pesquisadores, pesquisadoras que trabalham com povos indígenas como uma afirmação, um manifesto mesmo, assim, de relatos e de compartilhamento de estratégias mesmo, assim, pela sobrevivência e pela vida. Que bacana, muita coisa legal para as pessoas verem. Reforçando, quem estiver assistindo a esse vídeo durante o Fórum Doc BH, então reforçando de 18 de novembro até 2 de dezembro, são vários eventos, mesas, debates, filmes, instalação. Toda a programação está disponível no site do Fórum Doc BH, o link está aqui embaixo do vídeo. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar, é só clicar no link aqui embaixo do vídeo que vai conseguir ter acesso a todas essas informações. Então, eu queria agradecer, Carla, super obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, e fica à vontade aí para dar um último recado, uma última mensagem, porque eu me lembro muito de uma entrevista que a gente fez com o Orlando Senna, aqui no canal 3 em Cena, o otimismo que o Orlando Senna tinha com o Brasil, né? E a gente fez essa entrevista no fim de 2020, né? Em outubro de 2020. E ele tinha um otimismo muito latente, assim, muito grande, de que a gente ia passar por isso, né? E que a gente ia sobreviver e que a gente ia resistir a tudo isso. Então, me parece que essa edição número 25 do Fórum Doc BH está aí para isso também, né? Para ajudar a gente a pensar essas novas possibilidades de Brasil, né? Então, queria que você deixasse aí uma última mensagem para as pessoas,
reforçando aqui o link, né? O link está aqui embaixo do Fórum Doc BH. Quem quiser mais informações, corre lá, clica lá na página. Eu só tenho a agradecer, Piero, pelo convite, pela escuta e pela conversa, assim, foi ótimo. Muito obrigada também pelas perguntas e tomara aí que o festival alcance públicos vários e outros por vários lugares. Eu acho que, como um comentário final, talvez destacar uma mostra que eu falei pouco, que chama Comunidades de Cuidado, Fabulações, Enfrentamentos e Éticas de Cura, porque aí eu estou puxando o gancho do seu último comentário, né, assim, uma perspectiva talvez mais otimista, não sei se, né, se a gente faz caber tudo nessa palavra otimismo, mas ao mesmo tempo ela é necessária para a gente continuar seguindo. E eu acho que é uma mostra, enfim, que parte da ideia de cura no cinema, das possibilidades de pensar a ideia de cura no cinema, eu acho que é uma mostra que pode trazer também um certo acolhimento no coração, de alguma forma, assim, pensando essas maneiras, né, práticas de criar uma comunidade através do cinema e criar formas de cuidado através do cinema, assim. Então, muito obrigada novamente, foi ótimo conversar e valeu, pessoal.